Em nome do Senhor da Igreja, saúdo e chamo bem-vindos os irmãos e as irmãs que estão na casa de Deus para lhe prestar culto, ouvir a sua palavra, a sua voz, palavra de esperança, palavra de salvação. O salmista, ou melhor, o próprio Senhor Jesus diz no capítulo 11 de Lucas, versículo 28, bem-aventurados são todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Para que possamos viver a nossa fé, precisamos ouvir. E aqui estamos para ouvir a voz do Senhor e assim podermos falar. A nossa equipe de culto está assim composta. Departamento de recepção, Hilário, Ana e Fátima Estivanin. Departamento de evangelismo, na recepção, a Vilma da Silva. Confissão de pecados foi preparada pelo Jorge Machado e será conduzida pelo Sérgio Lanvinsky. A leitura bíblica aos cuidados da Tânia Moura Silva. A oração foi preparada e será conduzida pela Juliana Bassi. A música está aos cuidados do Paulo Lanvinsky, da Jane Rossarola, do Samuel Rios e do Ricardo Encarnação. A liturgia foi preparada por mim, bem como a mensagem. As flores foram trazidas pela Tássia de Melo e o vinho aos cuidados da Carmen Bezerra. A transmissão está aos cuidados do pastor Renato Hanisch. A escola bíblica está aos cuidados da Rosana Clat da Silva. Os confirmandos com 2 turmas a partir de hoje, o professor Norberto Meller e a Liliana César. O café e o chá já foram preparados pela Nilce e o João Amaral. Então, desde já, nós agradecemos a todos que estão envolvidos para que tenhamos esse momento que será grandemente abençoado por todos. Também cumprimentamos os irmãos que estão participando desse culto pela transmissão. Sejam todos bem-vindos aos convidados, a nossa alegria de tê-los conosco e se sintam realmente abraçados por toda a família na fé. Os convido a se colocarem em pé e invoquemos a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, que nos criou, nos deu vida e a mantém. Te louvamos, ó Pai Celeste, porque recebemos das Tuas mãos todas as coisas que necessitamos para a nossa vida. Em nome do Filho, quem nos redimiu, morrendo por nós na cruz. Te louvamos, ó Senhor Jesus, por ter pago nossa dívida na cruz. Em nome do Espírito Santo, que nos chamou à fé e inseriu na família de Deus. Te louvamos, ó Espírito Santo, pois pelo Evangelho nos chama à fé, nos transforma e nos torna testemunhas de Cristo. Aqui estamos por Tua graça para ouvir, adorar, agradecer e fazer súplicas a Ti, ó Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Assim como nós estamos, queremos nos dirigir a Deus em confissão. No livro de Salmos, capítulo 130, está registrado: Escuta o meu grito, ó Senhor, ouve o meu pedido de socorro. Se tu tivesses feito uma lista dos nossos pecados, quem escaparia da condenação? Mas tu nos perdoas e por isso nós te tememos. Eu aguardo ansioso a ajuda de Deus, o Senhor, e confio na sua palavra. Eu espero pelo Senhor mais do que os vigias esperam o amanhecer, mais do que os vigias esperam o nascer do sol. Povo de Israel, põe a sua esperança em Deus, o Senhor, porque o seu amor é fiel e ele sempre está disposto a salvar. Confessemos os nossos pecados. Gracioso Deus,
Me aconchego diante de ti envergonhado e manchado pelo pecado que me acompanha desde a minha concepção. Tenho enraizado em minha velha natureza os sentimentos mais baixos possíveis, e por muitas vezes manifesto a todos aqueles que estão à minha volta, tais como inveja, cobiça, mentira, preguiça, além de toda sorte de pensamentos, palavras, ações e omissões, que enchem o meu coração de tristeza e vergonha ao chegar à tua presença. Não tenho seguido tua santa vontade, tenho falhado no ofertar e no trabalho da tua igreja, e na missão de espalhar teu evangelho a todos aqueles que estão perdidos neste mundo, afastados de ti e do teu infinito amor e misericórdia. Vivemos dias difíceis neste mundo, onde cada vez mais teus valores ensinados são relativizados e por muitas vezes falho miseravelmente na missão de contra-argumentar ideologias e crenças, que pregam como se fossem corretos valores completamente diferentes daqueles que me foram dados. Quero humildemente suplicar a ti que, através do Espírito Santo, me conceda a sabedoria, capacidade e a força necessária para vencer esses desejos maus, herdados pela minha velha natureza, e que com o meu coração e mente voltado para a tua maravilhosa obra, realizada por Cristo, possa vencer todo tipo de tentação que surgir e viver uma vida agradável a ti. Em nome e por amor a Jesus, levo a ti esta súplica. Amém. Amados em Cristo, uma vez que confessamos a nossa culpa ao nosso Pai Celestial, a reconhecendo como um mal que nos acompanha e que nós não desejamos, como ministro de Cristo agora eu posso lhes anunciar a alegria da salvação. E em nome e por amor de Cristo, que deu sua vida por nós, morrendo na cruz, anuncio o perdão de todos os vossos pecados, em nome do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Perdoados, restaurados em nossa comunhão com Cristo, pelo próprio sacrifício de Cristo, agora queremos louvar a Deus. Nós estamos no mês da pátria em que nós lembramos e oramos pela nossa nação, e assim queremos cantar esse primeiro hino como uma prece, uma súplica em favor de nossa nação. Podeis tomar assento. Divino Salvador. A leitura deste domingo está escrita em Marcos,
capítulo 7, versículos 31 a 37, onde lemos: Jesus saiu da região que fica perto da cidade de Tiro, passou por Sidom e pela região das 10 cidades e chegou ao lago da Galileia. Algumas pessoas trouxeram um homem que era surdo e quase não podia falar, e pediram a Jesus que pusesse a mão sobre ele. Jesus o tirou do meio da multidão e pôs os dedos nos ouvidos dele. Em seguida, cuspiu e colocou um pouco de saliva na língua do homem. Depois, olhou para o céu, deu um suspiro profundo e disse ao homem: Efatá, isso quer dizer, abra-se. E naquele momento, os ouvidos do homem se abriram e sua língua se soltou. E ele começou a falar sem dificuldade. Jesus ordenou a todos que não contassem para ninguém o que tinha acontecido. Porém, quanto mais ele ordenava, mais eles falavam do que havia acontecido. E todas as pessoas que o ouviram ficaram muito admiradas e diziam: tudo o que faz, ele faz bem. Ele até mesmo faz com que os surdos ouçam e os mudos falem. Até aqui a leitura. Eu convido as crianças da escola bíblica para virem aqui na frente. Oi? Bom dia. Estão prontos para ir para a escolinha hoje? O que vocês vão escutar lá? Isto. Então vamos fazer uma oração para que Ele nos abençoe, para que a gente escute essa palavra com bastante atenção. Vamos lá, eu falo e vocês repetem. Querido Senhor Jesus, obrigado pelo dia de hoje. Acompanhe-nos na nossa escolinha para ouvir a Tua palavra e falar dela aos nossos amiguinhos na escola. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Já levou outro dia, deixa um outro coleguinha levar hoje. Pode ser, filho? Não, né? Isso, daí outro dia. Isso. Abençoada escolinha, prof e crianças. As crianças vão levando a vela, a chama que simboliza a chama da fé. Nós queremos agora, ou melhor, queremos agora cantar o próximo hino. A letra é a primeira vez que nós iremos cantar, mas a melodia é conhecida, então teremos certa facilidade em cantar este hino, que remete à pregação e também à leitura do Evangelho. Eu era surdo e mudo.
Acho que para nós pegar bem esse hino, nós teríamos que cantar novamente, pode ser? Então vamos lá. A partir das palavras do Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos 31 a 37, texto que nós ouvimos há pouco, os convido a refletirmos no tema ouvir e falar. Que o eterno e gracioso Deus, que por meio da sua palavra nos fez ouvir o seu Evangelho, para crer e assim possamos ter a vida eterna, por meio desta palavra também possamos ser fortalecidos nesta mesma fé que nós já temos e também no conhecimento para que possamos dar testemunho a muitas pessoas para que também possam ter a salvação eterna. Amém. Olhando para o nosso texto bíblico, o milagre da cura de um surdo e mudo, este ocorreu quando antecedendo a expulsão, ou quando Jesus expulsa um demônio da filha da mulher cirofenícia, da mulher cananeia, e também aconteceu antes da multiplicação dos pães. Onde esse milagre aconteceu? Na cidade de Decápolis, território pagão, a leste e ao sul do mar da Galileia. Agora Jesus novamente está nesta região para curar uma pessoa onde antes ele havia curado um endemoniado. A cura de pessoas fora do território dos judeus nos dá evidências do amor e da compaixão de Deus por todas as nações e por todos os tipos de pessoas. A cura de pessoas com dificuldades motoras, os surdos, os mudos, os cegos, bem como o acolhimento e amparo de estrangeiros, de órfãos e das viúvas, era um sinal do reino de Deus, era um sinal da vinda do Messias. E agora ele está entre o povo, não só entre os judeus, mas também entre os pagãos. Os judeus aguardavam a vinda do Messias, mas os pagãos não tinham recebido essa notícia. E agora eles também estão sendo curados
estão aprendendo a confiar no Messias. Nós não sabemos o nome da pessoa curada, mas o relato do Evangelho nos diz que era um homem surdo e mudo e que foi levado até Jesus por alguns amigos ou algumas pessoas. Uma multidão estava reunida lá na cidade de Decápolis, ouvindo Jesus e acompanhando os seus milagres, e então algumas pessoas lhe levam também este homem surdo e mudo. O nosso texto, lá no versículo 33 e 34, diz assim: Jesus o tirou do meio da multidão e pôs os dedos no ouvido dele. Depois cuspiu e colocou um pouco de saliva na língua do homem. Depois olhou para o céu, deu um suspiro profundo e disse: homem, ou melhor, disse ao homem, Efatá, isso quer dizer, abra-se. Olhando para esse texto, o Dr. Martinho Lutero disse que este homem estava deste modo prejudicado pelo diabo maldito, a ponto de não conseguir usar nem a língua e nem os ouvidos. E pensando bem, as nossas enfermidades, os nossos sofrimentos, todos eles têm uma causa em comum. São ações do maligno, são ações do diabo. Desde o instante que Adão e Eva seguiram o conselho do diabo, naquele momento, por intermédio de uma serpente, a criação de Deus começa a sofrer. E é acometida por doenças, tanto de nascença como desenvolvidas durante a vida, culminando com a morte. Todas elas são consequências do pecado, obra do diabo. Além disso, o mundo oferece oportunidades que nos levam também, que nos trazem sofrimentos. É o pecado que leva à desavença, que leva à autodestruição. Assim podemos dizer que o diabo, o mundo afastado de Deus e a nossa natureza natural afastada de Deus, traz sobre si ações malignas. Por isso que hoje e durante todos os tempos da história da humanidade, nós vemos tristeza, violência, problemas de sexualidade, problemas de administração, de governança e tantos outros. Nós vemos eles todos os dias. São os inimigos de Deus que agem para destruir a obra maravilhosa e perfeita de Deus. E no entendimento de Lutero, antes de levar alguém para um médico, ou um psicólogo, um psiquiatra, devemos orar a Deus junto a esta pessoa enferma, pedindo que o Senhor desfaça toda a maldade e interferência satânica. Havendo após isso persistência na moléstia, podemos entender que também esta natureza corrompida pelo pecado, ela está trabalhando contra si mesma e causando enfermidades ao corpo. E então, diz Lutero, é necessário sim procurar um médico. Essa enfermidade precisa ser tratada também com medicamentos, sejam eles químicos ou naturais. A obra de Deus, Deus age por meio da medicina. É possível afirmar que o homem surdo e mudo representa a humanidade que está afastada de Deus. Ela é surda e muda de corpo e alma. Surdo espiritual é a pessoa que não teve acesso ao batismo, que não teve acesso a Jesus. Esta pessoa é surda espiritual. Surdos também são aqueles que ouviram o Evangelho, mas desprezaram o chamado à fé em Cristo e o dom do Espírito Santo.
Enquanto dificuldades, desafios e adaptações para esta vida são frequentes para alguém que tem alguma enfermidade, por exemplo, é surdo ou mudo, nós sabemos como é difícil a gente se comunicar com alguém que tem essa limitação física. Mas elas são passageiras, elas em alguns casos têm cura, ou então é para esta vida. Agora, um surdo espiritual não tem comunhão com Deus, não tem perdão dos pecados, não tem acesso ao céu, pelo contrário, no dia do juízo final será condenado ao sofrimento no inferno. O homem do relato bíblico recebeu a cura física e a cura espiritual. Jesus se compadeceu daquele homem. Então ele o tirou da multidão, colocou os dedos nos ouvidos e saliva na língua, e em seguida Jesus olhou para o céu e disse: abra-se. Ao olhar para o céu, Jesus atribui o poder e os milagres ao Pai. É do Pai que ele recebe o poder. E tudo o que Jesus realiza é para honrar e glorificar o Pai Celestial. Jesus transforma a vida daquele homem com a cura física. Ele começou a ouvir, começou a falar, diz o nosso Evangelho. Mas aquele homem também recebeu a cura espiritual. Ele creu em Jesus, reconheceu nele o verdadeiro Deus-homem que cura as feridas do corpo, que restaura a alma pelo perdão dos pecados e restabelece a comunhão com Deus. Podemos dizer que a vida desse homem mudou radicalmente. Alguém que estava excluído da sociedade, alguém que não podia viver bem em meio à sociedade por causa de sua limitação, agora ouve, fala e está curado espiritualmente, tem comunhão com Jesus. E quando eu olho para este homem, eu lembro de mim e lembro de vocês. Eu era cego, ou melhor, eu era mudo e surdo para as coisas de Deus. Você também era surdo e mudo para as coisas de Deus. Mas quando o Espírito Santo operou em nós a fé, tanto pelo batismo quanto pela palavra, e ainda conserva pela palavra e sacramento da Santa Ceia, eu lembro desse homem com a vida transformada. A alegria deste homem, ele começou a falar, ele começou a testemunhar aquilo que ele tinha visto. E aí eu me pergunto, e eu pergunto a vocês, como está sendo a sua experiência com Jesus? Qual que é a sua experiência com Jesus? No versículo 35 de nosso Evangelho lemos: e naquele momento os ouvidos do homem se abriram e a língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Agora, ouvindo e podendo falar, com a vida transformada, esse homem passa a testemunhar sua experiência com Jesus. O Evangelho relata que não só ele, mas outras pessoas, mesmo tendo sido orientadas a não falar, não puderam se conter. O testemunho, de acordo com o versículo 37, foi: tudo o que ele faz bem. Até mesmo faz com que os surdos ouçam e os mudos falem. Jesus já tinha realizado outros milagres entre aqueles. E tudo ele fazia muito bem. E por isso eles testemunhavam e estavam louvando a Deus. Isso em meio a um povo pagão. Meio ao povo que apenas havia começado a conhecer a esperança que há em Cristo. Como nós temos testemunhado, como nós temos falado a respeito de nossa relação com Jesus? Na pandemia fomos desafiados a reavaliar nossa forma de testemunhar a nossa fé em Cristo. Tivemos que esperar, aprendemos a falar
por meio de mídias, aprendemos a testemunhar nossa fé pelos canais. Agora estamos conseguindo nos aproximar novamente, nos abraçar, estar ao lado, e na companhia de pessoas podemos falar do Jesus que nasceu da Virgem Maria, que deu sua vida por cada pessoa ao morrer pregado na cruz. Tendo sido ressuscitado no terceiro dia, no domingo de Páscoa, ele oferece cura para a nossa cegueira espiritual e solta nossa língua para, pelo poder do Espírito Santo, falar que tudo que ele faz bem. Ele fez tudo bem, cumpriu a lei de Deus em nosso lugar, em nosso favor, para que, crendo nele, sejamos perfeitos, restaurados e herdeiros da felicidade e da vida eterna no céu. Portanto, continuemos ouvindo, para que também possamos continuar falando. Sejamos corajosos e ousados, porque existem muitos surdos e mudos à nossa volta. E que Deus coloque estas pessoas em nosso caminho, para que possamos falar do Jesus que faz tudo muito bem e que nos dá vida em abundância, não para esta breve vida apenas, mas para a eternidade no céu. Possam eles também, ao ouvir falar deste Jesus, como aquele homem recebeu a ação de Jesus, também possam então falar: realmente, vale a pena crer nele, vale a pena segui-lo, ele faz tudo muito bem, ele fez tudo perfeitamente em nosso favor. Amém. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, mantenha o coração e a mente de cada um de nós firmes na fé em Cristo, para que assim alcancemos a vida eterna. Amém. Nós queremos agradecer a Deus por termos sido abençoados com o seu perdão, por podermos ouvir e falar, e respondendo ao amor de Deus também somos motivados a ofertar. Então nós passamos para uma breve motivação sobre a oferta. O povo de Deus, absolvido dos seus pecados, liberto de toda a culpa e condenação, alimentado pela palavra, traz a Deus suas ofertas dizendo: ó Deus eterno, bendito sejas para sempre. Tudo o que existe no céu e na terra pertence a ti. Nada podemos te dar, pois tudo pertence a ti, nós só devolvemos o que é teu. Trazemos as nossas ofertas para com elas mantermos a pregação da tua palavra para a salvação dos perdidos. Ofertar pode ser feito aqui na frente, vocês podem vir e trazer a sua oferta, colocar no prato que está à frente do altar. E durante o ofertar nós cantamos o próximo cântico, Louva, louva teu Senhor.
queremos cumprimentar a todos os irmãos que vieram hoje pela primeira vez ou que ainda não são membros, as nossas boas-vindas em nome da congregação, que se sintam realmente sempre muito bem nesta casa, juntamente com esta família da fé, e se desejarem, se tornem também membros deste corpo de Cristo, desta igreja. Olhando para a nossa agenda, então nós temos agora no mês de setembro, para esta segunda semana de setembro, hoje à tarde, às 16h30, a nossa juventude. Os jovens venham até aqui. Sempre momentos extremamente proveitosos. Na quarta-feira, às 14h30, o Departamento da Terceira Idade e também de Assistência aos Enfermos e Enlutados se reúne também aqui na igreja. Quem ainda não faz parte dos departamentos, procure ver em qual possa se sentir melhor. Nós estudamos sempre a palavra de Deus, louvamos e promovemos a integração, a comunhão cristã. Na sexta-feira à noite, nós teremos palestra e jantar promovido pelo Departamento de Integração. O convite também é aberto para todos. Vocês podem reservar fazer a sua inscrição para poder, além de participar da palestra, participar também do jantar com o Patrick e a Karine, com a Inês e o Cláudio, também com o Gelson e a Nessi. Então, com esses 3 casais, vocês podem fazer suas reservas. Nós teremos, segundo a orientação que recebi do Departamento de Integração, 40 vagas para essa noite da integração do departamento, tá? Então, durante a semana, até mesmo hoje, possam mandar um WhatsApp para os responsáveis e fazendo a sua reserva. No próximo sábado, às 16 horas, o Departamento de Evangelismo estará se reunindo para o seu encontro mensal também. Da mesma forma, participem. É uma das formas de nós estudarmos a palavra, aprofundarmos o nosso conhecimento e principalmente também nos equiparmos para esse falar do qual nós refletimos também hoje em nosso culto. Podermos falar a respeito daquilo que Cristo fez por nós. No próximo domingo, às 9 horas da manhã, nós nos reunimos também novamente em nosso culto. Desde já todos os irmãos são convidados e convidem também seus amigos, familiares e irmãos da nossa congregação. Então esta é a nossa agenda. Lembramos também que os devocionários já estão à venda, ainda não à pronta entrega, mas pré-venda. Vocês podem desde já fazer seu pedido com a Tânia lá na livraria, a minha esposa, para que então os pedidos também possam ser feitos, as compras, e depois disponibilizados para os irmãos. Ok? Agora eu convido os irmãos a se colocarem em pé para que falemos com Deus em oração. Oremos. Deus Pai, com o coração agradecidos, viemos à Tua casa para Te louvar, pedir e ouvir Teus ensinamentos. Dá-nos sabedoria para termos a correta compreensão da Tua palavra, para que assim possamos ajudar outras pessoas a conhecer a salvação em Cristo. Te agradecemos e pedimos que abençoes nossos irmãos que ajudaram no preparo deste culto, e pedimos que nos dê a oportunidade de usar nossos dons e bens em Teu favor e do nosso próximo. Pedimos que continues abençoando o trabalho do Distrito Pioneiro, da IELB e suas lideranças, em especial os líderes dos departamentos da nossa congregação. No Salmo de Davi, capítulo 16, versículo 3, lemos: Como são admiráveis as pessoas que se dedicam a Deus! O meu maior prazer é estar no meio delas. Pai, oramos pedindo o Teu consolo por aqueles que estão passando pelo luto,
o restabelecimento para os enfermos, em especial a Leonor Saul, que está hospitalizada em Brasília. Pai, restabelece as pessoas que estão em tratamento contra a depressão e por aqueles que estão afastados do teu convívio, do convívio da congregação. Envia-lhes teu Santo Espírito para que se sintam motivados a voltar para ti e para o nosso convívio, pois sabemos que a fé precisa ser alimentada e praticada. Em nossa volta, encontramos pessoas com dificuldades para viver dignamente. Abre-lhes, ó Pai, portas no mercado de trabalho e oportunidades para qualificação profissional. Te agradecemos, Senhor, te entregamos, Senhor, nossas vidas, para que nos cuides em mais uma semana. Temos a certeza que estando sobre teus cuidados, estaremos seguros. Em nome do teu Filho amado e nosso Salvador Jesus Cristo, pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Oremos em conjunto o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Nós damos início à celebração da Santa Ceia. Graças te damos, ó Pai, pela Santa Ceia. Dá-nos, conforme a tua promessa, sob o pão e o vinho, o verdadeiro corpo e o verdadeiro sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, para perdão de todos os nossos pecados, e assim vivamos em comunhão contigo para sempre. Jesus sentou à mesa com os discípulos, pegou o pão e deu graças a Deus, depois partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: peguem e comam, isto é meu corpo. Bebam todos vocês, porque isto é o meu sangue, que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados, o sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Que a graça do Senhor esteja conosco para sempre. Amém. Amados, a mesa do Senhor está preparada. Ele convida os seus filhos que, arrependidos dos seus pecados, buscam o perdão e o fortalecimento da fé. Cristo vem com seu corpo e sangue para estabelecer a comunhão plena com seus filhos. Venham, pois tudo está preparado. Podeis tomar assento.
coloquemos em pé. Que estes, corpo e sangue, vos fortaleçam na fé e preservem na fé verdadeira para a vida eterna. Amém. O envio missionário. A boca fala do que o coração está cheio. Vão e anunciem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. As Escrituras Sagradas dizem: eu criei, por isso falei. Pois assim nós, que temos a mesma fé em Deus, também falamos porque cremos. Pois não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Que o Senhor nos abençoe. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Amém. Irmãos, após o culto, estão convidados para se dirigir ao salão. A equipe do Café e Chá preparou esse momento para que possamos estar na companhia dos irmãos e partilhar mais um pouco desse momento tão importante da comunhão cristã. Nós cantamos o último cântico, Fala e não te cales. Podeis vos assentar. Você que me ouve pode até perguntar, achar esquisito e até gargalhar. Não sabe o porquê, não conhece a razão de Cristo minha vida guiar. Esse motivo é supra-racional, só pela fé se pode aceitar que o Filho de Deus morreu por você, por seu amor nos faz reviver. Por isso se